Bem, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar aí sobre o Iluminismo ou o século das luzes. Por que recebe esse nome de Iluminismo? Porque ele vai trazer o uso da razão, o pensamento humano como a grande ferramenta de mudança e também de transformação, principalmente social. Então a gente vai ver aí mais ou menos como é o conceito, o seu surgimento, algumas características, tá certo? Inicialmente, para a gente poder depois ir avançando. Veja só, esse iluminismo foi tão importante porque ele vai servir como base para a independência dos Estados Unidos, para a Revolução Francesa e ainda na questão da independência do Brasil. Também vai trazer essas mudanças, sim. Então vejam só, o que foi o iluminismo, certo? Bem, foi um movimento intelectual, ok, que surgiu durante o século XVII na Europa e que defendia o uso da razão, chamada de luz, contra o antigo regime, que era o absolutismo, que era chamado de as trevas. E ainda mais, eles pregavam uma maior liberdade política e também liberdade econômica, ou seja, eles queriam trazer algo novo e queriam mostrar que o pensamento ele era capaz de fazer essas mudanças e as pessoas precisavam ficar atentas a essas questões aí de mudanças, ok? Então a gente vê aí que o iluminismo vai ter como base aí o uso da razão, o pensamento humano. Então, se perguntasse qual a palavra que define o iluminismo, razão, pensamento. Essa é a grande palavra que define o que foi o iluminismo, ok? Então essa foi uma breve definição para que vocês possam ter em mente e vamos falar aí sobre o surgimento do iluminismo, certo? Bem, o iluminismo ele vai surgir na França, ok? Final já do século XVII. Lá por volta dos anos 1600 é que ele vai começar a surgir e estourar com algo revolucionário, algo novo. E ele vai propor o domínio do pensamento racional sobre a ideia do teocentrismo, que nada mais era do que Deus no centro de todas as explicações. Então vejam só, eles diziam que aquilo que a igreja pregava, medieval, que dali não era correto. Deus não era quem ia definir tudo, Deus não era quem escolhia tudo. As pessoas sim, se elas se proporem a mudar, a fazer a mudança, elas podem sim trazer algo novo. Então, era essa a ideia que eles precisavam ter em mente, de uma mudança, certo? Então deveria ir contra os dogmas que eram pregados pela igreja. E de acordo com os filósofos iluministas, esta era a melhor forma de você jogar a luz sobre as trevas pela qual a população estava vivendo. Que trevas são essas que eu estou falando para vocês? É a ignorância, você não querer aprender. Se você não quer aprender, você está condenado a ser um ignorante por resto de sua vida. Então, é obrigado. Se você tem a inteligência, você é dotado de inteligência, você deve aprender a usá-la. Então, era isso que eles pregavam. E outra, eles diziam que a humanidade ela tinha que se libertar dessas amarras. Não podia ficar refém nem do absolutismo, muito menos da Igreja Católica. Tem que ser livre, a humanidade tem que ser livre, tem que acordar para algo novo que vai ser trazido, ok? Então assim, os iluministas eles defendiam a liberdade de pensamento e eram contrários aos dogmas da Igreja Católica e também do absolutismo. É liberdade sim de pensamento, você é livre para pensar, de propor a mudança e você é capaz de propor essa mudança sim. Então assim, o pensamento científico era caracterizado como o mais importante entre as formas de pensar, ou seja, a ciência ela ia trazer algo novo e ela ia lhe provar que muita coisa era possível e muita coisa era verdade sim, não eram as verdades
que eram pregadas pela igreja e que também ajudavam a sustentar o absolutismo, né? Onde Deus escolhia aquele rei e você tem que obedecer a ele. Não, o iluminismo vem para desmentir tudo isso aí e vem para fazer uma verdadeira revolução. Então esse movimento ele vai promover mudanças, né, políticas, econômicas e sociais e vai ser baseado nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. E por curiosidade, esse é o lema da Revolução Francesa que a gente vai ver muito em breve. Liberdade, igualdade e fraternidade. Essas três palavrinhas aí, elas são capazes de fazer a mudança política, social e econômica. E a gente vai depois observar de que maneira isso aí tudo está ligado, ok? Bem, os iluministas eles tinham apoio da burguesia, que tinha interesses em comuns com eles, que era justamente derrubar o antigo regime e, quem sabe, um burguês chegar ao poder, né, que até então era algo que não era nem se cogitado, não era nem pensado, e a gente vai ver na Revolução Francesa que vai ser a primeira grande revolução do povo, que os burgueses vão tomar o poder, sim, de fato, ok? Bem, e esses filósofos e também burgueses, eles vão ter apoio de alguns reis e rainhas, que serão chamados de déspotas esclarecidos, que é chamado de despotismo esclarecido, que nada mais é do que reis absolutistas disfarçados. E a gente vai ver mais adiante isso aí, vocês vão poder perceber aí as semelhanças com o absolutismo, que não vai ter nada tanta mudança assim como era pregado, ok? Bem, nós vamos falar agora dos princípios do iluminismo, que na verdade esses princípios são três, ok? Você deve aprender. O primeiro deles é a universalidade, o segundo, individualidade e o terceiro, autonomia, ok? Então, o que prega a universalidade? A universalidade visava que todos os seres humanos não devem possuir barreiras nacionais ou étnicas. O mundo, ele não tem dono. Nós, seres humanos, é que somos donos desse mundo. E se o mundo não tem dono, você não precisa ficar preso àquele local. Você pode percorrer outros locais, buscar a sua vida em um outro local, sem dever nada a ninguém. Você deve ultrapassar todas as barreiras que se imporem ou que se forem colocadas na sua frente, ok? O segundo aí vai ser justamente a individualidade, que mostra cada ser como sendo único. Você é único e o seu pensamento também é único. Você deve, depois que partir, deixar um legado, e nada melhor do que o seu pensamento, as ideias que você vai propor. É isso que fala da individualidade. E o terceiro e último é a autonomia, onde os homens são aptos a pensar por si mesmos, sem a interferência da religião ou mesmo questões ideológicas, como crenças, tradições, mitos. Você não é obrigado a acreditar nas crenças que a igreja pregava, ou então na questão que Deus criou o homem, Adão e Eva, que o homem no caso, é uma criação divina. Se você quiser acreditar na questão científica, né, do Big Bang, por exemplo, né, que deu origem ao mundo, a evolução humana, você é livre para isso. Então você não deve se prender a nenhuma amarra. Você é apto a pensar como você acha que é correto. Então os princípios são individualidade, universalidade e autonomia, certo? Esses são os três princípios aí do iluminismo. O modo de pensar dos iluministas se difundiu por vários países da Europa, não ficou preso a um local só. Ele manifestou-se na Holanda, na Inglaterra e principalmente na França, onde ele vai vir a se tornar a grande doutrina
Francesa, que vai servir depois na Revolução Francesa para derrubar o absolutismo. Então, os seus pensadores não propunham uma revolução, mas uma ampla reforma. Eles não queriam derrubar tudo, não é que tudo tivesse ruim, não. Tem coisas boas, tem coisas que devem ser aproveitadas. Só que eles vão querer fazer uma reforma bem interessante, certo? Então, assim, os iluministas defendiam um Estado constitucional, ou seja, a existência de uma autoridade nacional central com poderes bem definidos e limitados, além de uma ampla margem de liberdade civil. Então, deve ter governo, deve ter, porque senão vira bagunça. Só que esse governo, ele deve ter tudo muito bem definido, quais são os seus poderes, qual é a sua competência, e limitados, para que ele não se torne aí um tirano, um ditador. Então era isso que eles defendiam. Bem, nosso vídeo vai ficando por aqui, mas no próximo aí a gente vai ver os grandes pensamentos, os grandes pensadores, as mentes ilustradas, né? Vamos trazer aí John Locke, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, ok? E por aí vai, tá bom? Então vou ficando por aqui e até a próxima.